Seja agora muito bem-vinda à nossa aula de comunicação. Um plano de comunicação para o seu negócio. 3 estratégias essenciais para que você melhore a comunicação, para que você se comunique mais e melhor. Bora lá então? Então vamos lá. Olha só, primeira coisa, qual é o conceito que você tem de comunicação? Como é que você vê hoje um processo de comunicação? Será que se eu estiver aqui, só eu sozinha, falando, se não tivesse essas interações, esses comentários no chat, se vocês não estivessem fazendo as atividades, se eu não tivesse esse contato, esse retorno de vocês, que são aí as minhas empreendedoras e futuras empreendedoras queridas, ia dar certo? Não existe comunicação sozinha. Pode ser que você se comunique com você, mas o processo de comunicação, ele exige, ele pede 2 seres humanos, 2 pessoas, né? Que pensam diferentes, 2 pessoas que têm opiniões diferentes, 2 pessoas também que se conectam. Comunicação é pessoa precisando, se comunicando com outra pessoa. E é nesse sentido que eu quero dizer para vocês, com quem você está hoje se comunicando e de que forma? Quais são as pessoas que você tem que se comunicar o dia todo, o dia inteiro? Tem algumas pessoas na nossa vida que a gente precisa se comunicar todos os dias. Quem são elas? Né? O nosso esposo, para você que é casada, o nosso namorado, a nossa namorada, os nossos filhos, a nossa mãe. Quem são as pessoas que você tem que se comunicar? E como anda a comunicação com essas pessoas? Novamente, o meu lado humano aí tem que dizer para você. Talvez você queira melhorar a sua comunicação com o seu cliente, mas você não está cuidando da sua comunicação pessoal. Você não está cuidando ali, né, do serviço, da tarefa dentro de casa. E aí você quer fazer uma comunicação linda, aqui nas redes sociais ou na hora com o seu cliente. Será que dá para ser 2 pessoas? É nesse ponto que eu gosto muito de tocar na comunicação com as minhas clientes. Primeiro, a gente tem que melhorar no nosso dia a dia. Se a sua comunicação está um pouco aí com atritos, se você sente que tem que melhorar com outras pessoas, deixa eu ver aqui, acho que tem alguém com o microfone aberto aí do Zoom. Se quiser fechar aí, tá, gente? Para não vazar o áudio aqui. Então, olhe para isso, para essa sua comunicação do dia a dia. E aí, o segundo passo é você olhar para a comunicação do seu negócio, ok? E aí, então, o seu cliente, né, o seu ouvinte, quem recebe a sua comunicação, pode ser seu marido, seu cliente, sua colega de trabalho, um parente e também aí quem é o seu público. Você sabe exatamente, deixa eu colocar aqui, exatamente quem são as pessoas que você tem que se comunicar? Você sabe lá no seu negócio? Sabe por que eu falo? A gente ouve muito aqui nas redes sociais. Nicho, público, persona, mas, gente, tem ali 1000 aulas, tem 1000 tutoriais, PDFs, só que quando as clientes chegam, quando as pessoas chegam para falar comigo e eu pergunto, falo, e daí? Eu tenho uma clínica de fisioterapia. E quem que é que você atende? Eu atendo todo mundo, criança, jovem, adulto, idoso, tá. Mas você atende. E aí? Não, eu consigo atender minhas especialidades, eu falo com todo mundo. Como que essa pessoa, ok, pode ser que ela esteja entrando ali, né, todo tipo de público, mas será que ela está tendo resultado quando ela vai para as redes sociais, por exemplo, na hora dela se comunicar? Se você não tem, como que eu falo com criança, adolescente e idoso ao mesmo tempo? É a mesma linguagem? Faz sentido para você? Comunicação, eu preciso ter um objetivo na minha comunicação. E para eu ter esse objetivo, eu preciso ter o objetivo e a clareza de quem vai receber essa comunicação. Porque se o meu objetivo é falar com pessoas lá, os adolescentes, né, ou faço psicologia, aí atendo, né, na área de psicologia, é uma
uma linguagem. Eu vou vir aqui nas redes sociais e vou falar, e aí, né, como que vocês estão? Já foram para balada esse final de semana? Como é que está? E se eu falo isso com vai conectar? Não vai. Então são as suas palavras, o jeito que você vem, a roupa que você usa, tudo isso. Então é o quê? É a sua comunicação pessoal, a sua comunicação com o cliente, a sua comunicação verbal, tudo isso influencia. Fez sentido isso daí para vocês? Fez sentido? Eu espero que sim. Quem chegou aí agora, seja muito bem-vinda. Nós estamos aí já quase na nossa terceira aula sobre comunicação. Nós estamos fazendo aí o quê? Toda um caminho, uma jornada para que você que é empreendedora ou futura empreendedora possa aí ter mais resultados em 2021. E aí essa imersão é prática, porque em todas as aulas nós temos ferramentas. E agora nós estamos falando então de um plano de comunicação. Eu falei um pouquinho aí sobre o que é, como a gente tem que observar, né, o que seria a comunicação. E aí eu vou entrar aqui para vocês nessa parte, o que é essa ferramenta. Ela traz aqui 3 estratégias essenciais para você que quer se comunicar melhor, por exemplo, com o seu cliente. O que eu trouxe aqui? Eu trouxe focado no cliente, porque a comunicação ela é muito ampla. Pode ser a minha comunicação pessoal, pode ser a comunicação da minha empresa como um todo, pode ser a minha comunicação do produto. Eu vou focar aqui na comunicação com o cliente, porque eu imagino que todo mundo que está aí comigo deseja melhorar, sempre se comunicar melhor. A Júlia falou aí no início da imersão. Aprendendo para colocar em prática, conteúdo de excelência, ótimo. Quais são então essas 3 estratégias? A primeira, gente, você vai fazer então essa autoavaliação. Você vai escrever aí quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos da sua comunicação pessoal. Vamos lá. Vou fazer a minha autoavaliação. Meus pontos fortes. Eu sou uma pessoa que tenho facilidade de conversar com todo tipo de público, eu sei improvisar bem na minha comunicação, eu sempre penso no objetivo, que eu vou ter aquela comunicação. O que seria o meu ponto fraco? Gente, eu falo pra cacete e eu falo muito rápido. Para algumas pessoas que recebem a minha comunicação, eu tenho que cuidar, porque eu tenho todo esse meu jeitão aqui, italiano de falar, o meu jeito de ser, e às vezes eu já ouvi, Dani, dá para repetir? Dani, peraí, o que você quis falar primeiro, né? Então, o que acontece? Eu já tentei, e hoje aqui eu tô super acelerada, né? Feliz da vida, estou falando. Talvez esse conteúdo eu poderia trazer ele em 4 horas, mas daí, gente, eu estaria aqui assim, olha lá. Então agora nós vamos fazer a ferramenta de comunicação. Gente do céu, não tem problema a gente se comunicar de uma forma mais devagar, né, mais compassiva, mas isso não combina comigo, entendeu? Eu assisto, claro que eu me conecto muito mais com pessoas que têm energia alta nas redes sociais, mas o que acontece? Tem gente que vai se comunicar com o seu cliente ou nas redes sociais e muda o seu jeito de ser. Aí o que acontece? Isso não conecta. Então, comunicação é conexão. Comunicação, você tem que prestar atenção na emoção, no que está envolvido no outro. Aquela pessoa que está do outro lado, como que ela está recebendo. Então, quando eu vou me comunicar ali no individual, eu percebo isso. Se eu estou falando muito rápido, eu estou deixando a pessoa mais ansiosa, eu estou deixando a pessoa sem entender, eu tenho que, respira, para e conecta de novo, tá? Então, você vai colocar aí, agora que a gente vai ter o tempinho para fazer essa ferramenta, né? Aí, do que seriam os seus pontos principais e os seus pontos de melhora, os seus pontos negativos, tá bom? Eu vou pedir para o pessoal ali, até que eu tomo uma água para comunicar, para colocar aí mais um depoimento, e pode ser aí o depoimento da Fernanda. A Fernanda era psicóloga e, assim, ela tinha uma facilidade para conversar com as pessoas
no dia a dia, mas na hora de se comunicar, ela, sabe, ali nas redes sociais, ela tinha também, travava, não conseguia vender o produto dela, como que eu vou, né? E ela melhorou muito nisso. Sou Fernanda Bresciani, sou psicóloga, sou orientadora profissional, psicopedagoga. Vim aqui hoje para deixar meu depoimento sobre a mentoria de negócios com a Dani Mendes. Pessoal, eu cheguei com a Dani extremamente perdida. Eu sabia que eu queria voltar para o mercado de trabalho, mas eu não tinha uma ideia de como fazer isso. Sabia que eu queria voltar para a clínica, mas ainda não tinha isso muito bem alinhado. Foi aí que entrou a Dani. Foram 3 meses de acompanhamento, 3 meses que eu aprendi muito. Ela me ensinou a ter um olhar muito específico, a gerir o meu negócio, a focar exatamente naquilo que eu queria. Ela fez com que eu olhasse para mim como empreendedora. Então, se você está procurando, se você quer voltar para o seu negócio e você não sabe como, pessoal, procure a Dani Mendes, ela é 10. A Escola para Empreendedoras, ela traz muito, ela traz muito da minha história, muito da minha evolução, da minha transformação. E transformação, história, é o que eu desejo, é o que eu quero fazer junto com você na sua vida. Porque eu acredito muito, gente, que estando em comunidade, pegando na mão de uma da outra, como eu queria ter tido isso lá no começo, né? Essa ajuda maior. Eu demorei para buscar ajuda. Sabe por quê? Porque a gente, às vezes, tem esse ego, ou às vezes a gente fala, não, eu já sei tudo, ou às vezes a gente fala, não vou investir, né? Numa mentoria, ou eu vou primeiro ver se eu dou conta. E foi aí que eu bati muito a minha cabeça. Foi aí que eu errei muito para depois encontrar o caminho. Hoje eu não tenho só um, eu tenho vários mentores. Tenho vários mentores que me ajudam. Um na área de marketing, um na área pessoal, um na área do Next. Por quê? É muito bom você poder trocar ideias com alguém que já passou por esse caminho. E foi aí que eu fiz essa transição também, né? De coach para mentora. Então eu sou sim business coach, a minha formação é toda voltada para a área de negócios. Eu sou especialista nessa área. Segunda estratégia da comunicação. Fez a sua avaliação dos pontos fortes e dos pontos fracos? Você vai agora conversar com quem você se comunica. Qual é esse segundo passo? É a pesquisa com o seu cliente. Gente, quando que vocês perguntam para os seus clientes o que ele está achando da sua comunicação? Como que você sente esse retorno, esse feedback? Tem gente que tem medo de feedback. Tem gente que tem medo de perguntar. Essa semana, nem sei se a minha cliente está aqui ainda. Teve uma delas que ela fez a segunda sessão comigo essa semana e eu perguntei, e aí, que eu já pergunto de cara, como é que está sendo o processo para você? Como é que está, né, sendo o andamento? E ela me deu um feedback. Ela falou, Dani, olha, para mim está sendo muito bom, né, nesse sentido tal, e eu espero isso. Quando ela me falou, eu espero isso, eu entendi ali um sinal da comunicação. Por quê? Eu estou com ela há pouco tempo, então eu tenho que perguntar. E aí eu já me atentei. Para a próxima sessão, eu vou preparar, eu vou melhorar a minha comunicação nesse ponto. E olha que eu lido com a comunicação todo dia. Comunicação é minha praia, aí 20 anos de comunicação, certo? Então, mesmo eu que, né, me considero aí expert na área da comunicação, eu não deixo de pedir feedback. Você está pedindo feedback? E na Escola para Empreendedoras, nós vamos aprender várias formas de pedir feedback. Mas eu já adianto aqui uma para vocês que dá muito e muito certo. Quem aqui já usa? Fazer um formulário simples. Hoje, claro, quando terminar aí a nossa imersão, ou, né, mais tarde, eu vou mandar aí um formulário depois para saber o que vocês acharam, o que vocês gostaram, como que vocês acham que dá para melhorar na próxima. Eu não tenho medo de feedback, sabe por quê?
os feedbacks, eles podem ser muito construtivos. Claro, se você for pedir feedback só para aquelas pessoas que só querem te criticar, aí vai ficar difícil, mas esteja também preparado para as críticas. A gente tem que se abrir para isso. Então, gente, a pesquisa com o cliente, fazer pelo Google Forms. E isso pode o quê? Ser em qualquer tipo de negócio. Eu tenho um pet shop, eu vendo roupa, eu vendo marmita fit, eu trabalho com prestação de serviço na área de coach, de mentoria. O que eu faço? Ouça o seu cliente. Muitas pessoas eu pergunto, e daí? Eu não sei o que os clientes acham. Eu estou perdendo o cliente, estou perdendo muito cliente, mas a pessoa nunca foi lá. E mesmo aquele cliente que você perdeu, gente, não tenha medo. Vai lá e pergunta. Nesse caso não dá para ser um Google Forms, mas, gente, chega, a gente só fala com as pessoas por mensagem no WhatsApp. Há quanto tempo você não faz uma ligação para os seus clientes? E quando eu dou essa sugestão para as minhas mentoradas, muitas vezes eu ouço, Dani, mas ninguém hoje gosta mais de falar por telefone, ninguém atende. Que é isso, né? Eu adoro, gente, ouvir, né, receber uma ligação. E aí, em vez de você ficar escrevendo, você fica escrevendo e gravando áudio aqui, gravando áudio. Às vezes grava um áudio de 5 minutos. Por que você não pegou o telefone e ligou para o seu cliente? Liga para ele no dia do aniversário, no início da semana, numa data comemorativa. E nessa conversa, você pode pedir, você vai ter esse feedback do seu cliente. Eu desafio você. Coloca aí uma lista de 3 clientes para que você possa ligar. E pode ser hoje, num sabadão à tarde, que você está mais tranquila, a sua cliente. E aí pergunte para esse cliente o que ele está achando da sua prestação de serviço. Mas sabe por quê? Senão a gente vai lá, só vende. E daí, deu tudo certo? Mas deu tudo certo com a roupa que eu vendi. Mas deu tudo certo com a comunicação que eu tenho feito? E aí a gente vai para última estratégia desse plano de negócio. O que eu estou passando aqui para vocês é um dos planos de negócio, de comunicação para o seu negócio que dá para você colocar em prática. Quais vão ser as ações que eu posso melhorar a minha comunicação, os prazos e como que eu vou avaliar isso? Como que seria? Quais são as ações para eu melhorar a comunicação com o cliente? Então você vai detalhar. Eu vou começar a partir de agora, eu vou ligar pelo menos para 2 clientes por semana. Qual é o prazo? Então já tem lá, 2 por semana, a partir de quando? De segunda-feira, dia 8. E aí você vai daqui 2 semanas avaliar, ou daqui 1 mês, quais são os resultados dessa ação de comunicação que você fez. Eu vou começar agora gravar stories pelo menos uma vez por dia, e aí você coloca lá. Então, a partir de quando? A partir de hoje, sábado. Inclusive, a hora que terminar a imersão, queria pedir muito, né? Grava lá um stories, você que já faz stories, ou enquanto a gente está falando aí, contando como que foi participar, falando que você vai vir fazer parte aí da Escola para Empreendedoras, coloca uma foto, faz um print aí da Dani, porque você vai estar ajudando eu a reforçar a comunicação com o meu cliente. E isso também é uma das ações que você pode fazer. As parcerias para melhorar a comunicação, para as pessoas ajudarem a divulgar melhor o seu negócio. Esse é um tipo de ação. O prazo, né? Aí você pode fazer. Vou fazer parceria de divulgação do meu negócio, de melhorar a comunicação do meu negócio com uma pessoa por mês, por exemplo. Dá o prazo e depois todas essas ações, você tem que voltar lá e avaliar como que foi. Sabe por quê? Tem gente que vai no embalo, vai fazendo a ação aqui, a ação lá, planeja um monte de coisa e depois não volta e avalia, que seria o quê? Uma revisão dos seus planos. No caso, o plano de comunicação. Então, e aí, não está aqui, mas eu vou agregar aí essa estratégia para você. Volta no seu 2020 e avalie a sua comunicação em 2020. O que você fez em relação à comunicação do seu negócio que deu certo e o que não deu? Porque às vezes você fica querendo criar outras coisas e esquece, bate na mesma tecla daquilo que deu certo. Coloca lá. Eu, por exemplo, criei grupos de WhatsApp separados para cada aula. Ontem à noite,
Eu peguei e mandei. Olha quantas pessoas entraram ontem à noite nos meus grupos, né? Entrou na imersão. Por quê? Eu tinha feito, é uma estratégia de me comunicar pelo WhatsApp, mas daí não vai só na hora que você quer vender. Só que eu tenho grupos definidos por temas, o grupo das mentorias de vídeo, o grupo disso, o grupo daquilo, porque senão você também cria grupos sem objetivo. Gente, essa é uma estratégia de comunicação que dá muito certo, criar grupos focados, tá? Eu espero que tenha aí sido de muita valia essa manhã. Agradeço todo mundo que ficou aí comigo esse tempo todo e bora lá para a Jornada Empreendedora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para mim no particular, no WhatsApp. Eu vou colocar lá também no nosso grupo mais algumas informações. Espero todas vocês. Bora lá soltar o meu manifesto e beijo grande, até mais, bora lá, Jornada Empreendedora está no ar, a Escola para Empreendedoras foi lançada, agora a escola não é só mais da Dani, a escola é nossa, sejam todas muito bem-vindas, tchau, tchau! Eu acredito na liberdade, eu acredito que podemos nos libertar do que nos aprisiona ou nos impede de progredir. Eu acredito na liberdade do pensamento, que somos livres para sonhar o que desejamos. Eu acredito na liberdade de podermos trabalhar com o que gostamos, do nosso jeito, no nosso tempo. Eu acredito na liberdade do empreendedorismo. Eu acredito no empreendedorismo que respeita os nossos talentos, os nossos valores, a nossa família. Eu acredito no empreendedorismo de resiliência, de persistência e de muita paciência. Eu acredito no empreendedorismo que transforma a nossa própria realidade e a realidade do outro à nossa volta. Eu acredito no equilíbrio entre a nossa vida pessoal e profissional. Eu acredito no ponto de equilíbrio dos nossos negócios, da nossa carreira. Eu acredito na prosperidade. Prosperidade que significa crescimento, evolução. Eu acredito na nossa própria evolução e na evolução em comunidade. Eu acredito numa força maior que nos move, nos sustenta e nos conecta com toda essa liberdade, com todo esse equilíbrio, com toda essa nossa prosperidade. Eu acredito na nossa força interior como mulher. E é tudo isso que define a Escola para Empreendedoras. E se você também acredita nessa vida de mais liberdade, mais equilíbrio, de mais prosperidade. Se você, mulher, acredita na sua força interna, a Escola para Empreendedoras é para você. Seja muito bem-vinda.